Fala galera, então, hoje eu vou implementar um PSD em HTML e CSS. Vai ser bem prático mesmo, bem rápido, mas é só para passar algumas ideias para vocês de como montar algumas coisas com CSS. Nesse PSD em si vai ser mais a utilização do CSS, nem tanto como pensar numa estrutura, os blocos e tudo mais na estruturação do HTML. Eu vou pegar um shot do Dribbble. Para quem não sabe o que é o Dribbble, é um site onde designers publicam shots ou portfólios ou trabalhos e alguns designers eles publicam seus trabalhos e fornecem um PSD para download ou o arquivo do Sketch ou Adobe XD para os outros usuários poderem baixar gratuitamente e ver o trabalho, como é que foi feito. Hoje eu vou implementar isso aqui. É uma coisa bem simples, mas passa uma ideia de como você alinhar alguns elementos, centralizar em relação à tela, usar CSS gradiente e usar um box shadow, sombra com CSS. Conceitos tipo bem simples, mas é interessante de ver porque dá pra aprender bastante coisa. Tá, eu já baixei o PSD e eu tô com ele aqui aberto. O, a minha ideia é não utilizar nenhuma imagem para montar esse layout, esse shot, e vai ser bem prático. O que eu fiz? Eu criei aqui na minha área de trabalho uma pasta chamada Gradientes e abri ela com o meu editor de texto. Eu estou utilizando o Atom e eu vou começar a estruturar agora o arquivo. Vou criar um novo arquivo chamado index.html e vou criar também um novo arquivo de estilo que vai ser o nosso style.css. Eu não vou utilizar Flexbox nesse primeiro momento, eu vou ensinar a usar o que a gente tem de box model e flutuação com os display block, inline block e float, as propriedades float para poder alinhar os elementos. E aí, possivelmente, aliás, futuramente, talvez eu faça um vídeo ensinando como é que faz utilizando o Flexbox. Mas aí depois isso fica para outro vídeo. Então tá. Deixa eu olhar aqui. Eu vou utilizar o PSD basicamente para pegar as cores e as dimensões dos elementos para poder me guiar para poder montar o layout em si. Então tá. Deixa eu vir aqui, eu vou montar a estrutura default do meu HTML. Eu utilizo o Emmet, que é um plugin, tem para vários editores de texto, que ele me dá uns trechos de código já, uns snippets, e me dá alguns autocompletes. Mas quem não tem ele, depois procura, se escreve assim, ó, Emmet. Aí se você usa Sublime, Notepad++, ou alguma IDE, provavelmente tem um plugin para instalar ele, mas aí é só para vocês saberem que eu estou utilizando isso, porque ele me dá uns atalhos que tipo eu coloco uma exclamação, ele me dá a estrutura padrão do HTML, do HTML5. Mas eu vou fazer aqui na mão para caso alguém não saiba, para a gente já praticar também. Como que funciona a estrutura padrão do HTML5? Primeiro você precisa dizer para o browser qual que é o doctype, o tipo do documento que você vai utilizar, que é a gente precisa especificar. No HTML5 funciona assim: doctype HTML. Abaixo dele eu tenho a tag HTML. E aí eu vou colocar um lang, que eu vou dizer que é um PTBR. E aí abaixo da minha tag HTML eu tenho minha tag head. E aí eu fecho ela aqui. Dentro dessa minha tag head
eu tenho o seguinte. Geralmente a gente tem as meta tags, as tags de metadados, onde tem o charset, a codificação, o TF8, ISO 9000 e alguma coisa que eu não me recordo agora. A gente tem o title do nosso site, tem as chamadas de CSS, de favicon e outros meta tags que a gente utiliza. De início eu vou especificar somente o meu charset, o title e a chamada do documento CSS. Então vou abrir uma tag meta, aí eu coloco aqui um charset 8859-1, não era 9000 e alguma coisa não, era ISO 8859-1. Aí charset eu vou colocar aqui o TF8, que é o padrão. Tem o meu title, que esse é o título do nosso site, aqui fica na aba do nosso navegador. Eu vou colocar aqui gradientes. Eu vou fazer a chamada do meu arquivo style.css, que vai ser o nosso CSS da página. Então eu vou dar um link rel style sheet href, que é o caminho relativo que eu vou passar. Como ele está aqui no meu diretório raiz, tá na raiz da minha pasta, então eu não preciso especificar a pasta, eu vou especificar somente o nome do arquivo, que é style.css. Caso vocês criem alguma pasta chamada CSS e joguem o arquivo lá dentro, vocês precisam colocar o caminho absoluto. Aí eu vou ter o meu body, que é o nosso corpo da página HTML. E aqui eu fecho minha tag HTML. Essa é a estrutura básica. Eu vou vir aqui na minha pasta. Vocês podem ver que já criou os dois arquivos. Vou abrir o meu documento. Vocês podem ver que pegou o título. E vamos testar se está funcionando o nosso CSS, né? Então a gente vai vir aqui e vai colocar um body background vermelho. Tá funcionando a nossa chamada, tá ok. Então deixa eu contar aqui no meu editor. Eu vou começar a estruturar o HTML para separar as etapas. Aí fica a parte da marcação e depois fica a parte do CSS para ficar mais agradável para a gente. Mas uma coisa que eu vou seguir aqui como eu vou seguir esse PSD, uma coisa que é interessante eu dizer é o seguinte, que a gente tem aqui no PSD, ele já vem com um grid, dizendo as dimensões, e já dá para mim ter noção de forma que o que eu vou estruturar. Eu sei que como tem um grid, eu preciso ter um container que vai segurar todos esses elementos. E é isso. E como são elementos que estão alinhados um ao lado do outro, dá para fazer de diversas formas. Dá para mim criar que cada elemento desse é um item de uma lista não ordenada, é uma LI de uma UL. Eu posso dizer que cada elemento desse é uma div. Eu posso dizer que cada elemento desse aqui é um link. Dá para fazer de diversas formas. Eu vou seguir uma forma que eu achar que vai ser, conforme eu for montando, a forma que eu me sinto mais confortável. E eu vou seguir algumas práticas, umas práticas de escrita de CSS e nomenclatura de classes, que é uma prática que eu utilizo no meu dia a dia. Que eu vou utilizar bem como metodologia para colocar a nomenclatura dos meus elementos. E é isso. Mas aí mais pra frente eu explico com calma. Tá, o que eu preciso pegar aqui? Eu sei que eu tenho 8 elementos, 8 boxinhos, 8 cards. E cada card desse tem o seguinte: ele tem uma imagem de gradiente, ele tem duas descrições, uma com a cor final e a cor inicial do gradiente. E é isso, só, nada mais.
e os cards estão centralizados ao centro da página. Tá, o que eu vou começar fazendo aqui? Eu vou lá para o meu HTML e vou criar esses cards. Então, vou abrir aqui. Eu vou criar uma div, não, melhor, uma section, e vou chamar ela de container, melhor, de grid. Eu costumo adicionar comentários no meu HTML para dizer o que significa cada bloco, para mim me identificar também, para ficar mais fácil, assim, onde termina um bloco, porque às vezes a gente tem bastante código e os comentários de onde termina a seção e tal fica interessante, caso você não minimize o box. Tá, eu vou colocar aqui no meu comentário grid. Dentro dele eu vou ter o seguinte, eu vou ter 8 elementos, 8 cards. Então eu vou criar o meu primeiro card. Meu primeiro card eu vou criar uma div. O bem entra o emit, desculpa. O emit entra aqui. Quando eu preciso criar uma classe, eu coloco ponto e dou um tab, ele cria automaticamente uma div para mim com a classe vazia. Se eu colocar aqui um ponto card e der um tab, ele já adiciona aqui para mim. Mas eu vou tentar evitar isso e fazer na mão mesmo para auxiliar vocês. Então eu vou criar uma div com a seguinte classe, card, que dentro do meu card, deixa eu fechar aqui, dentro do meu card eu tenho três coisas. Eu tenho o gradiente e as duas descrições, certo? Então o que eu vou fazer? Vou colocar aqui um gradiente, card, gradiente, deixa eu fechar aqui. Abaixo dele eu tenho a descrição do meu card, então eu vou colocar um card descrição. Esses underlines aí entra o bem. O bem é uma metodologia de CSS para você poder melhorar a arquitetura dos seus componentes CSS, e também é uma metodologia que te orienta a pensar a montar componentes reutilizáveis. O que seria isso? Se vocês repararem, como eu tenho vários elementos parecidos, eu consigo reutilizar a mesma estrutura só alterando algumas classes, dizendo que essa cor é essa e essa cor é... esse aqui é a minha classe card. Todos vão utilizar a mesma estrutura. Tem uma descrição e tem um gradiente. A única coisa que varia é o gradiente e o texto de descrição. Então eu posso criar classes específicas para cada um e utilizar um componente que vai criar essa estrutura. Vocês vão entender melhor quando eu terminar de fazer aqui. Tá, eu vou dar um zoom aqui no meu documento. Eu preciso pegar o seguinte. Preciso pegar o meu... nesse meu card, eu tenho o seguinte. Eu tenho o card em si. Eu tenho uma seção aqui onde eu vou ter a minha descrição. E tenho as descrições. Dentro de cada descrição eu tenho um texto e eu tenho uma cor. Isso se repete para todos. Então o que eu preciso fazer? Vou criar aqui. Criei a minha div descrição. Minha div descrição, vou criar um P. Um parágrafo, como é a descrição. Vou colocar aqui um card texto. Dentro dela eu tenho o meu texto em si. Mas dá pra fazer uma coisa interessante. Como eu tenho só aquela corzinha, eu vou criar tag i. No HTML5, algumas tags do antigo HTML ou do XHTML, as versões anteriores do HTML, foram descontinuadas. A tag i antigamente era utilizada para aplicar efeito de itálico e nos elementos ou os textos que englobava ela. Que ela englobava. E o que acontece? Ela foi descontinuada. Só que a utilização dela ainda é possível. Só que aí hoje em dia tem não é uma boa prática, mas uma grande
uma grande parcela dos desenvolvedores, eles utilizam a tag i para dizer que vão ser para utilização de ícones, porque é uma tag sem sentido, sem valor semântico. Então, como geralmente um ícone não tem um valor semântico, tem um valor visual, então o pessoal utiliza a tag i para utilizar os ícones. Como eu tenho uma bolinha que tem somente uma cor, eu vou usar a tag i para englobar ela. E aí eu vou colocar uma classe nela também. Que aí eu vou colocar aqui minha tag i. Ela vai ter a classe seguinte. Card cor. Deixa eu só verificar se é a cor final ou se é a cor inicial. É, a cor final. E aí eu tenho o meu texto. Beleza? Então o que a gente tem aqui? A gente tem o nosso card. Vocês entenderam? Ó, a gente tem o card, que o card tem um gradiente. O card vai ter uma descrição, que dentro dessa descrição eu tenho um parágrafo, a tag P de parágrafo, que ela contém uma bolinha com um íconezinho da cor final e é o valor hexadecimal da cor que contém a bolinha. Então aí, e a gente depois tem a outra cor que seria a nossa cor inicial. Beleza? E aí eu vou pegar aqui nossa cor inicial. Indentar. E a gente vai lá no nosso documento. Vamos ver como é que for. Aparentemente só tem os valores aqui.